Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro. Está quase encerrada a 31ª rodada, com o jogo a ser realizado na segunda-feira entre Sport Recife e Ponte Preta. Mais 9 jogos já foram realizados nessa 31ª rodada, faltando agora 7 para o final do campeonato da Série B, reta final total. Vai deixando o seu like aí, se inscreve no nosso canal, muito importante pra gente, e vamos acompanhar para ver o que aconteceu em mais uma rodada da segunda divisão. Deixa o seu like aí. O Mirassol venceu Londrina por 2-0 na terça-feira, foi a 4ª vitória do Mirassol em 5 jogos. 4 vitórias em 5 jogos do Mirassol, se recuperando bem e ainda sonhando com o acesso. Num jogo terrivelmente ruim, tecnicamente, na Arena Condá na quinta-feira, Chapecoense e ABC empataram por 0-0. Na sexta-feira, o Atlético Goianiense venceu a terceira seguida, mais uma, melhor campanha do retorno, 1-0 para cima do Ituano. Ituano, 6 jogos sem vitória. O CRB voltou a vencer, jogando mais uma vez no Rei Pelé, tá muito bem como mandante nesse segundo turno, venceu o Ceará por 2-0, que praticamente deu adeus a qualquer chance de acesso para a primeira divisão. Tombense e Juventude empataram por 1-1, o melhor visitante das séries A e B, o Juventude, dessa vez só empatou e permitindo aí que os seus principais perseguidores se aproximem na tabela. O Avaí venceu o Botafogo por 1-0 no Santa Cruz, resultado fundamental para o Avaí, voltando a vencer depois de 3 jogos, e deu uma respirada lá embaixo. Sampaio Corrêa e Novo Horizontino empataram por 1-1. Novo Horizontino arrumou um gol no finzinho, assim como o Guarani, que empatou com o Vila Nova em 1-1, arrancou em casa esse empate. O Criciúma bateu o Vitória por 1-0 com o gol do Éder no jogo solitário do domingo, e como já dissemos, tem Sport Recife e Ponte Preta na Ilha do Retiro na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. O Sport pode voltar à vice-liderança e a Ponte precisa pontuar nesse jogo para fugir cada vez mais da zona de rebaixamento. Como a gente vai ver na classificação, o Vitória lidera 58 pontos, mesmo diante da derrota. Ainda bem, tem alguma segurança, são 5 pontos de vantagem para o 5º colocado. Essa vantagem era de 7 pontos, né, até o início da rodada, até a rodada anterior. Perdeu um pouquinho essa gordurinha, mas nada que afaste tanto assim o Vitória de estar bem perto aí do acesso para a Série A. Os matemáticos estimam em 64 pontos mais ou menos a pontuação para o acesso nessa temporada. Então o Vitória, nesses últimos 7 jogos, precisaria de 6 pontos, 2 vitórias, está bem perto o Leão da Barra, que lidera ainda o campeonato com folga. O segundo é o Juventude, com 54, ultrapassou o Sport no número de vitórias, depois do empate, né, do sábado contra a Tombense, mas o Sport ainda joga na rodada, como a gente viu, pega a Ponte, pode chegar à vice-liderança e se aproximar muito do Vitória em relação à disputa do título, se caso chegue aí a 57 pontos, vai ficar bem perto do outro Leão. 4º colocado, o Guarani, 54, também só empatou. Então Juventude e Guarani abriram margem para os times que estão fora do G4 se aproximarem. Mas o G4 ainda formado com Vitória, Juventude, Sport e Guarani. O 5º é o Atlético Goianiense, 3 vitórias seguidas, melhor campanha do retorno com 53. 6º é o Novo Horizontino, 52 pontos, está bem pertinho também do G4. O Criciúma, vitória fundamental contra o Vitória, agora tem 51, é o 7º, a 3 pontos do G4. O Mirassol é o 8º com 49, estava 7 pontos atrás do G4 e agora está a 5, reduziu em 2 pontos depois de mais uma vitória. Foi uma ótima rodada para o Mirassol, assim como para o CRB, que tem 48, estava 8 pontos atrás do 4, agora está 6 pontos apenas. Apenas não, né? Uma boa vantagem, mas ainda dá para sonhar, faltando 7 rodadas para o fim. O 10º colocado é o Vila Nova com 48, que ainda pode sonhar, mas diferente de Mirassol e CRB, que estão numa curva ascendente, né? Estão num ótimo momento, talvez os seus melhores momentos no campeonato. O Vila Nova vive o pior momento dele no campeonato, faz uma campanha no retorno muito ruim, já está um tempo sem vencer. Enfim, Vila Nova vai sofrendo, é apenas o 10º, mas ainda sonha. Em termos de pontuação, a tabela ainda lhe garante o direito de sonhar pelo menos. 11º Ceará com 42, esse a gente já está descartando por aqui, 12 pontos atrás do 4º colocado. 12º Botafogo de Ribeirão Preto, muito mal no segundo turno, com 40 pontos. E aí a luta contra o rebaixamento. 13º Sampaio Corrêa tem 35, 14º Ituano está com 34, tem mais saldo do que o Avaí, que é o 15º, conseguiu uma importante vitória na rodada para abrir 4 pontos para a zona do rebaixamento. A Ponte Preta é o primeiro time acima, com 33, então todo mundo de baixo vai secar a Ponte Preta nessa última
nesse jogo, né, do último jogo dessa rodada contra o Sport, para todo mundo ficar um pouco mais perto de sair. Aí Chapecoense tem 30 pontos dentro da zona, Tombense está com 27, 19º Londrina está com 24 e o ABC de Natal com 20 pontos é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o ABC de Natal 13 pontos atrás do 16º colocado. Classificação do segundo turno na tela, já com 12 rodadas, o líder é o Atlético Goianiense com 26, o time que mais pontuou nessa segunda metade de campeonato. Segundo colocado, Juventude, está com 24, só empatou na rodada. Terceiro, CRB, 23, sempre aí um dos melhores do segundo turno, voltou a ganhar lá no Rei Pelé. Quarto, Guarani tem 22. Com 21 pontos em quinto, o Vitória. Sexto, o Sport Recife com 19. Em caso de vitória, o Sport pode chegar aí à quarta colocação no retorno contra a Ponte Preta, caso ele confirme a vitória contra a Ponte. O Mirassol tem 18, oitavo Criciúma 17, nono Novo Horizontino 16, décimo Avaí 16, segundo turno muito melhor do que o primeiro, 11º Sampaio Corrêa com 15, com 14 pontos Ituano e Ceará. 14º lugar para o Vila Nova com 13 pontos, 15º a Ponte Preta tem 11, na sequência o Londrina e o Botafogo com 10, dá para ver como o Botafogo caiu muito de rendimento, Tombense e Chapecoense com 9, o ABC tem 8, aliás Chapecoense está a 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B e precisa começar a pontuar se quiser escapar do rebaixamento, empata muito a Chape e ganha muito pouco. E aí a gente vê Botafogo, Tombense, Chapecoense e ABC com apenas uma vitória até aqui no retorno do Campeonato Brasileiro. Principais artilheiros da Série B: Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, tem 12 gols, é o principal goleador. Wagner Love, do Sport Recife, tem 10 gols, assim como o Eric, do Ceará. Com 9, Derek, do Guarani. E com 8 gols vem uma galerinha aí: Anselmo Ramon, do CRB, Léo Gamalho, do Vitória, Ítalo, do Sampaio Corrêa e Luiz Fernando, do Atlético Goianiense. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, quase encerrada a 31ª rodada. Vai deixando o seu like aí e se inscreva no nosso canal, por aqui acompanhamos todas as divisões do futebol brasileiro. Um grande abraço!